Tem gente que vive perdendo a chave. Eu, desde nova, fui o contrário. Aprendi a abrir porta que nem chave tinha. Antes de começar essa história, me responde uma coisa. Você já conheceu alguém que parecia ter vindo ao mundo só para bagunçar sua rotina? E ainda assim, fazer você sorrir no meio do caos? Me conta aí nos comentários. E já aproveita. Deixa seu hyper, seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, apoia esse projeto clicando em Valeu Demais ou se tornando membro. Sua força mantém esse espaço vivo e cheio de histórias como essa, que talvez pudesse ser a sua também. Agora, vamos à minha história. Meu nome é Alessandra, tenho 33 anos e há mais de 15 eu sou chaveira. Uma mulher que aprendeu a ouvir o silêncio das coisas e, com o tempo, também o silêncio das pessoas. A loja que eu cuido hoje era do meu pai, pequena, apertada, com uma placa desbotada que ainda ostenta Chaveiro Estrela desde 1984. Fica num bairro onde todo mundo se conhece mais pelo apelido do que pelo nome. Eu mesma sou a moça das chaves, desde que me entendo por gente. Ali tem prateleiras de madeira antiga, chaveiros pendurados em ganchos tortos, uma bancada arranhada de tanto lixamento e um rádio que só toca a AM, principalmente jogo e noticiário. Acordo às 6h30, abro a loja às 7h, fecho às 6h30, passo no mercado, volto para casa. E no dia seguinte, repito. Moro no mesmo sobrado onde cresci, com meu pai, seu Arthur, um homem calado, daqueles que demonstram carinho ajeitando a comida no prato ou perguntando se tá tudo certo, só com o olhar. Minha mãe, Dona Iraci, partiu quando eu tinha 18. Foi ela que me ensinou que amar também era escutar, que às vezes o cuidado tá mais no silêncio do que nas palavras. Desde que ela se foi, eu me calei junto. Fui me tornando essa mulher prática, que conhece o som da tranca frouxa, o peso certo do miolo de uma iei antiga, e que aprendeu por osmose a não incomodar ninguém com seus próprios ruídos internos. Nunca fui muito de festa, nem de bar. Nunca levei jeito pra multidão. A minha alegria por muito tempo foi resolver o problema dos outros. Abrir porta trancada, destravar portão de prédio antigo, socorrer alguém que esqueceu a chave dentro do carro. Isso era o que me fazia sentir útil. E às vezes, só isso bastava. Mas tinha dia que o silêncio da loja pesava. Tinha dia que eu via um casal dividindo um guarda-chuva e me perguntava como seria segurar a mão de alguém sem precisar disfarçar. Tinha noite que eu queria que alguém me trancasse do lado de dentro, só para eu parar de fugir de mim mesma. Sempre fui discreta, uma mulher invisível na própria dor. Uma lésbica de armário sem tranca, só com medo. Tive alguns casos. Poucos. E sempre escondidos. Uma amiga de faculdade com quem troquei cartas que ninguém viu. Uma motorista de aplicativo que passava mais tempo olhando o retrovisor do que para mim. Uma colega de curso de elétrica que me beijava no carro, mas nunca me mandou mensagem de bom dia. Nunca ninguém que ficasse. E com o tempo, fui aceitando que talvez fosse isso mesmo. Uma vida de loja, café amargo, silêncio e alguns suspiros escondidos. A vizinhança me respeita, claro. Me chamam para churrasco de rua. Me pedem socorro quando o portão do condomínio emperra. Dizem que sou de confiança. Mas ninguém pergunta com quem eu durmo. E eu também nunca disse. Porque eu também não dormi com ninguém por mais de uma noite. Meu pai, como eu disse, é homem de poucas palavras. Acho que ele sempre soube. Mas também nunca quis confirmar. A gente vive bem. Dividimos a comida, a conta da luz e os comentários do futebol de domingo. Para ele, isso é o suficiente. E por muito tempo, eu achei que fosse para mim também. Até que, num dia qualquer, como tantos outros, apareceu ela. Uma mulher que parecia ter sido feita para perder chave e, ao mesmo tempo, desorganizar toda a estrutura que levei anos para montar. Ela chegou com o cabelo grudado na testa, uma blusa social amassada e um suspiro fundo, daqueles que saem de quem já cansou de tentar sozinha. Pelo amor de Deus,
Você consegue abrir porta de apartamento? Foi a primeira coisa que Maria me disse. E sem saber, ela estava começando a abrir outra porta. Não a da casa dela, a minha. Mas antes de te contar sobre ela, você precisa entender quem sou eu. Porque essa história não é sobre alguém que se apaixonou rápido. É sobre uma mulher que demorou muito tempo para se permitir sentir e que, quando sentiu, percebeu que não tinha mais volta. O dia tinha começado como todos os outros. Café preto passado direto no pano, rádio ligado na AM comentando futebol e política, e eu ali, sentada no banquinho de madeira da loja, lixando a base de uma cópia que tinha ficado com rebarba. Quando o sino da porta tocou, nem levantei o rosto. Disse meu bom dia, automático, esperando mais um cliente distraído, talvez uma vizinha ou alguma funcionária de escritório com chave de portão quebrada. Mas aí ouvi um suspiro, alto, cansado e cheio de frustração. Aquele tipo de som que vem de quem já tentou de tudo antes de pedir ajuda. Pelo amor de Deus, você consegue abrir porta de apartamento? Foi a primeira coisa que ela disse. Olhei para cima e vi uma mulher suada, com o cabelo meio grudado na testa, uma camisa social amassada e um crachá pendurado no pescoço. 30 e poucos, sardas no rosto, olhos ligeiramente aflitos e aquele tipo de beleza que parece vir acompanhada de caos. Depende da porta, respondi. Tranquei a chave por dentro. De novo, é a terceira vez esse mês. Ela disse isso passando a mão nos olhos, como quem já estava exausta de si mesma. Não tem cópia? Síndica? Perguntei. Tem, mas a síndica viajou e a cópia reserva sumiu. Eu tenho certeza que deixei em cima da geladeira, mas... Enfim, TDAH é isso aí. Ela deu um sorriso curto, sem graça, meio pedindo desculpas pela própria existência. Tá com o endereço aí? Perguntei, me levantando. Ela entregou um papel com letra apressada. É ali no edifício Aurora, na esquina da Rua das Palmeiras, o 402. Peguei minha maleta, chave de tensionamento, cilindro reserva e meu alicate favorito. Vamos lá. No caminho, ela foi falando. Muito. Como quem tem medo do silêncio. Contou que morava ali há 2 anos, que já tinha trocado a fechadura 3 vezes por causa das chaves perdidas, que usava aplicativo de lembrete para tudo, mas que mesmo assim esquecia. É uma novela. Eu sou a porta, o cadeado e a própria chave perdida, tudo ao mesmo tempo. Eu sorri com canto de boca, sem saber direito o que responder. E você? Sempre foi chaveira? Desde os 15. Comecei com meu pai. Ele ainda trabalha comigo, mas hoje sou eu que toco a loja. Você parece calma, ela comentou. É difícil achar gente calma hoje em dia. Não é calma, é costume. Ela me olhou de lado, como quem grava aquela frase para pensar depois. Chegamos no prédio. Simples, bem cuidado, porteiro simpático. Subimos de escada porque, segundo ela, o elevador travava direto e ela não confiava. Vai vendo, a mulher que esquece a chave tem medo de elevador. Quando chegamos na porta do 402, ela encostou na parede e suspirou. Já destravou porta assim antes? Centenas. Mas essa aqui é teimosa, igual eu. Apontei para o tambor da fechadura. Nada que não ceda com jeito. Ela ficou ali, em pé, observando cada movimento meu. Você trata a porta com carinho, comentou. É assim que ela abre mais fácil. Ela deu uma risadinha. Se fosse assim com gente, minha vida seria bem melhor. Em alguns minutos, a porta estava aberta. Pronto. Ela soltou um ufa longo e entrou rápido. Agradeceu 1000 vezes. Quanto ficou? 60. Ela pegou o celular, fez o Pix e depois ficou parada me olhando, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Você gosta de café? Perguntou de repente. Gosto. Quer um? É o mínimo que posso fazer. E sinceramente eu preciso de alguém para rir comigo da minha burrice. Hesitei. Não costumo entrar na casa de cliente. Mas tinha algo ali. Um convite sem malícia. Um pedido sincero. Entrei. O apartamento era pequeno, bagunçado, mas cheio de vida,
Tinha livros empilhados, almofadas no chão, quadros tortos na parede. Um caos aconchegante. Enquanto ela preparava o café, fui reparando. Era o tipo de lugar onde tudo parecia ter história. Meu nome é Maria, tá? Acho que nem cheguei a me apresentar. Alessandra. Alessandra do Chaveiro. Nome de heroína silenciosa. Sorri de novo. Ela me estendeu a caneca. Desculpa o copo manchado. Acho que já lavei esse troço 3 vezes e ele continua assim. Já vi piores. Sentamos à mesa. Ela falou da rotina, do trabalho como redatora, das confusões que vive por causa da distração. Já fiquei presa do lado de fora de casa de toalha, acredita? Acredito. E por um instante, tudo pareceu leve. Quando me despedi, ela me acompanhou até o corredor. Você deve achar que eu sou um desastre. Não. Só parece alguém que vive rápido demais e esquece onde guardou o resto. Ela sorriu. Acho que você me definiu melhor que qualquer terapeuta. Voltei para a loja com a cabeça cheia. Era só uma cliente. Só mais uma porta aberta. Mas tinha algo diferente ali. Depois daquele café no apartamento da Maria, voltei para a loja com um gosto esquisito na boca. E não era do pó velho ou da caneca manchada. Era outra coisa. Uma sensação que eu não sentia havia muito tempo. Leveza. A conversa com ela tinha sido natural demais, fluida demais. Como se ela falasse e eu escutasse com o corpo inteiro. Como se ela não soubesse o quanto aquilo estava me afetando por dentro. Passei o resto da tarde mexendo em chave codificada de carro, mas a cabeça não desgrudava da lembrança dela rindo de si mesma, do jeito dela de contar suas histórias, da pilha de livros bagunçada ao lado do sofá, e principalmente do convite espontâneo, sem malícia, sem pressão, só um café e uma vontade de dividir o riso. 2 dias depois, a porta da loja se abriu de novo e o sininho tilintou como sempre. Mas dessa vez eu reconheci o som dos passos antes de levantar os olhos. Era ela, Maria, de novo suada, de novo com o crachá no peito e um papel na mão. Antes que você fale qualquer coisa, sim, aconteceu de novo. Ela esticou o papel com um sorrisinho de canto. Agora foi a chave do escritório. Acho que larguei na praça de alimentação do shopping, enquanto eu comprava um lanche, e quando percebi, quando cheguei no prédio, percebi que não estava com as chaves. Eu peguei o papel, olhei o endereço e tentei segurar a risada. Você sabe que se continuar assim vai acabar virando sócia da loja, né? Melhor ser sócia do que inimiga do cadeado, ela respondeu, e piscou. Foi aí que percebi. Ela estava vindo por mais do que a chave. Fui até o endereço resolver o problema. A porta do escritório era simples. Fechadura comum. Em 5 minutos eu abri, refiz a cópia da chave e entreguei. Ela agradeceu com aquele jeito meio atrapalhado de sempre. Mas dessa vez, ficou parada ali, me olhando com as mãos no bolso. Você já almoçou? Perguntou. Ainda não. Quer, sei lá, comer uma coisa comigo? Tem um restaurante por quilo aqui perto. Nada chique. Mas tem pudim bom. Hesitei por meio segundo. Eu sempre almoçava com meu pai, religiosamente. Era o momento em que a gente falava da loja, das contas, do mundo. Mas naquela hora, não sei explicar porquê, parecia certo quebrar a rotina. Tá, vamos. O restaurante era modesto, cheio de trabalhador de uniforme, garçons apressados e panela de feijão borbulhando ao fundo. Maria pegou arroz, carne de panela e uma montanha de batata frita. É meu prêmio por lembrar de pagar o IPTU em dia, brincou. Sentamos perto da janela e pela primeira vez conversamos sem o pano de fundo de chave, tranca ou emergência. Ela me contou que trabalhava numa agência de publicidade, que escrevia textos para marcas grandes, mas vivia se sabotando por causa do TDAH. Às vezes passo 3 horas olhando para a tela sem conseguir começar um e-mail. Aí me odeio por isso. Mas depois faço um texto que o cliente ama. Vai entender. Eu escutei tudo em silêncio, com atenção. E de repente,
Percebi que fazia muito tempo que eu não olhava alguém nos olhos por tanto tempo seguido. E você? Ela perguntou. Fica sempre quieta assim? Dei de ombros. Sempre fui assim. Meu pai diz que falo só o necessário. Ela riu. Meu pai dizia que eu falava até dormindo, mas não era elogio. Fiquei curiosa. E ele? Ela baixou os olhos. Mora longe. Nunca me dei muito bem com ele desde que eu era pequena. Minha mãe me criou sozinha. Faleceu faz uns 5 anos. Desde então sou só eu. Eu assenti. Também perdi minha mãe cedo. E desde então é só eu e meu pai. Ele mora comigo até hoje. Maria fez um gesto afirmativo, mas não disse nada. Só ficou ali, mastigando devagar, como se pensasse nas nossas semelhanças. Depois do almoço, ela insistiu em pagar o pudim. É pela paciência e pelo tempo. E porque eu adoro esse pudim, é um dos poucos que não fede a ovo. E você mais que ninguém merece um doce divino desse. Ri sem jeito. E ela percebeu. Desculpa, falei besteira? Não, só não tô acostumada. Voltamos caminhando até a loja. Antes de se despedir, ela tirou do bolso uma correntinha simples com um pingente em forma de chave. Comprei isso num camelô esses dias. Achei brega, mas lembrei de você. Me entregou sem cerimônia. Toma, sei que não usa essas coisas. Mas guarda. Só pra, sei lá, lembrar que alguém pensou em você. Passei do ponto? Fiquei segurando aquilo como se fosse de vidro. Não, tudo bem, e muito obrigada. Foi tudo que consegui dizer. Ela sorriu e foi embora. Mas não levou tudo. Deixou uma parte dela ali, entre as cópias de chaves e as dobradiças antigas. E eu, que sempre tive a vida contada em dentes de chave e giros de fechadura, percebi que alguma coisa nova estava começando. Depois daquele almoço, eu guardei a correntinha na gaveta da bancada, onde ficam os moldes de chave tetra. Entre os alicates, o desengripante e os parafusos esquecidos, ela ficou ali, como um segredo meu. Uma lembrança de que alguém, por mais improvável que fosse, tinha parado para pensar em mim. Eu ainda não sabia o que fazer com aquilo. Com a correntinha. Com o gesto. Com a sensação boa que veio depois, e que por algum motivo me dava mais medo do que qualquer fechadura emperrada. No dia seguinte, Maria apareceu na loja de novo. Mas dessa vez, não tinha chave perdida, nem porta batida. Só ela, com um sorriso torto e um copo de café na mão. Trouxe reforço. Achei que você podia gostar, disse, esticando o copo com tampa de padaria. Preto sem açúcar. Acertei? Assenti pegando o copo. Acertei. Ela repetiu, como quem joga verde mas colhe maduro. Só passei para dar um oi. Tô indo trabalhar. E foi embora logo depois, sem nem entrar direito. Mas deixou o café. E, mais uma vez, um sinal claro de que voltar ali tinha virado parte da rotina dela. Aos poucos, aquilo virou hábito. Toda terça ou quinta, ela passava pela loja, nem que fosse por 5 minutos. Às vezes com desculpa, às vezes só com café. Tinha dia que ela trazia alguma chave para duplicar, mesmo sem pressa. Só para garantir, dizia. Em outros, sentava na cadeira de plástico perto do balcão e puxava papo com meu pai, que no início só respondia com monossílabos, mas depois começou a rir das piadas dela e até perguntar por que ela se atrapalhava tanto com chave, sendo jovem desse jeito. Eu ficava ali, observando. E quanto mais eu observava, mais difícil ficava fingir que aquilo era só simpatia. Maria era leve. Bagunçada, mas leve. Do tipo que conversa com o cachorro da rua, que cumprimenta a moça do caixa pelo nome, que se emociona com comercial de margarina. Um oposto completo de mim, que vivo em silêncio, escondida até dentro de casa, fingindo que nada me atravessa. Um dia, ela apareceu na loja com um pacote. Achei isso na feira de antiguidades. Um chaveiro em forma de casa. Lembrei de você. Era de metal, meio amassado, com o desenho de uma porta entalhada. Achei bonito, ela disse. E
Achei poético. Porque, sei lá, às vezes você parece uma casa com a porta trancada por dentro. Eu congelei por uns segundos. Ela continuou. E tudo bem, tá? Só quis dar um presente. Pode jogar fora se achar brega. Balancei a cabeça. Não é brega. É bonito. E guardei o chaveiro no bolso do avental. Senti meu rosto esquentar. Não sabia se era vergonha, medo ou só coisa demais dentro do peito. Naquela noite, no jantar, meu pai comentou. Aquela moça... A Maria, né? Ela tem ido bastante na loja, né? Concordei, tentando não parecer afetada. Gente boa, ele continuou. Tem um quê diferente, educada, prestativa, fala bem. É o quê? Ela tá interessada em você? A pergunta foi direta. O garfo parou no meio do caminho. Claro que não, pai. Alessandra, eu não sou burro. Só não perguntei antes porque achei que você ia falar. Mas tudo bem. Fica tranquila. Só queria saber se você tá bem. Fiquei muda. Ele voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que por trás daquela fala simples tinha coisa. Cuidado. Permissão. E aquilo me desmontou por dentro mais do que deixei transparecer. Na sexta, Maria me mandou mensagem. Hoje vou sair do trabalho mais cedo. Quer tomar um café no lugar novo da esquina? Eu fiquei olhando para a tela por uns bons minutos. Digitei, não sei, apaguei. Digitei, tô ocupada, apaguei. No fim escrevi, vamos. Cheguei antes. Sentei na mesinha do canto e fiquei observando a rua pela vidraça embaçada. Quando ela chegou, trazia um livro na mão. Esse aqui mudou minha vida. Quis te emprestar. Era um romance qualquer, com uma dedicatória na contracapa. Para quem vive no caos, com amor, M. Li aquilo como se fosse código. O livro é bom? Perguntei. O livro é bonito, mas mais bonito é emprestar. Ela riu. Você tá corando? Não. Tá sim. E nesse momento, sem pedir, ela estendeu a mão por cima da mesa e tocou a minha. Só encostou, por 2 segundos, e tirou. Desculpa, me empolguei. Mas já era tarde. O toque ficou. A memória do toque virou marca quente. E mesmo que eu quisesse fingir, já não dava mais. Não era só gentileza. Não era só companhia. Tinha outra coisa ali, nítida como um som de chave girando no escuro. No caminho de volta para casa, andando a pé, ela perguntou. Mas agora, sério, você realmente sempre foi assim? Quieta? Sou mais de observar. Mas observa o quê? Tudo. Principalmente quem não percebe. Ela parou de andar. Então você me observa? Encarei ela. Desde o primeiro dia em que bateu a porta do apartamento com a chave dentro. Ela sorriu. E eu achando que era só uma cliente atrapalhada. No começo você até que foi isso, mas depois algo mudou. O silêncio que veio depois foi o mais pesado de todos. Porque ali a gente sabia. Alguma coisa tinha mudado. Não dava mais para voltar para o ponto anterior. E foi assim que aquela noite terminou. Com 2 mulheres andando lado a lado, sem se encostar, mas com o peso compartilhado de uma proximidade que já não cabia no improviso. Naquela manhã de sábado, acordei antes do despertador. Nem era dia de trabalho, pelo menos não no relógio. Mas minha cabeça parecia querer abrir todas as fechaduras da cidade antes do sol nascer. Levantei, fiz o café como sempre no coador de pano, como minha mãe fazia, e fiquei olhando o vapor subir da xícara como se dali fosse sair alguma resposta. O barulho da rua era só o som tímido de uma cidade acordando devagar. Mas dentro de mim, tudo era grito. Desde o café com Maria, alguma coisa ficou diferente. Não só no jeito que eu olhava para ela, mas no jeito que eu passei a olhar para mim mesma. Até então, eu tinha uma vida simples, segura, contida. Acordava, abria a loja, atendia, fechava, jantava, dormia. E repetia. Tudo no automático, sem muitas ou quase nenhuma surpresa.
O mundo lá fora era barulhento demais para mim. Sempre foi. Só que agora, mesmo no silêncio, meu peito fazia barulho. Um barulho novo, que tinha nome, rosto, riso e olhos que atravessavam. Naquele dia, Maria me mandou mensagem. Hoje eu tinha um social à noite, mas desmarquei porque queria te ver. Topa passar aqui em casa para me ajudar a achar uma chave? Brincadeira, a chave tá bem guardada. Só passa aqui para te ver. Ri, sozinha, encarando a tela. Ela fazia isso. Me tirava da defensiva com uma linha. Me desmontava com humor. Respondi. Tô indo. Cheguei no apartamento dela por volta das 10. Ela abriu a porta com o cabelo bagunçado, camiseta larga e uma meia só. A outra se perdeu junto com a chave. Brincou. E agora no apartamento tinha uma bicicleta encostada na sala, como se morasse ali também. Eu sei que disse que era brincadeira, mas eu realmente perdi a chave do carro agora e deixei o nosso vinho lá embaixo no carro. Não sei se coloquei a chave em algum casaco ou talvez na geladeira. Vai saber. Revirei as gavetas, olhei debaixo do sofá, mexi nos bolsos da calça jogada. Nada. Se eu te der um beijo, você acha mais rápido? Ela soltou, brincando. Olhei sério. Ela congelou. Tô brincando, Alessandra. Relaxa. Mas eu não relaxei. Fiquei parada, encarando ela. Não pelo beijo, mas pelo susto que aquilo causou em mim. Você fala essas coisas como se não fosse nada. Soltei. E não é? Pra você, talvez não. Pra mim, é. Ela se sentou no braço do sofá, coçando a nuca. Desculpa, eu não queria te deixar desconfortável. Não é desconforto. É, só é estranho. Não sou nenhuma jovenzinha, mas nunca tive alguém tão direto assim. Ela me olhou com mais calma. Sério? Eu percebi que você é na sua. Até porque você faz o tipo caladona, mas achei que você era daquele tipo que esconde o jogo, sabe? Não é que eu esconda o jogo. Eu só tenho certos receios e nunca me jogo logo de cara até por não saber como lidar depois. Ela se levantou devagar, veio até mim e parou perto, sem encostar. Eu não quero que você faça nada antes da hora. Mas também não quero fingir que isso aqui é só amizade, porque não é. Eu respirei fundo. Eu sei que não é, e é isso que me assusta. Ela sorriu, triste. Tudo bem. Eu posso esperar, mas só se você estiver indo para algum lugar. Não para se esconder. E no fim das contas, a chave estava em cima da mochila que estava jogada no sofá. Entreguei para ela e ela fez piada. Você realmente é uma maga das chaves. Rimos, mas havia um clima diferente agora. Um silêncio que não era incômodo, mas cheio de significados. Fiquei para almoçar. Ela fez macarrão com molho de tomate e queijo ralado de saquinho. Decidimos que o vinho que estava no carro ficaria para a noite. Agora você irá provar o prato favorito. Esse prato é a minha assinatura, disse. Assina com caneta Bic? Provoquei. Ela riu alto. E naquela risada, meu peito aliviou um pouco. Depois do almoço, ela colocou música. Um disco antigo do Belchior. Ficamos sentadas no tapete da sala, com a janela aberta e a luz atravessando o vitral. Ela deitou de lado, apoiada no cotovelo, e perguntou. Você já gostou de alguém antes? Pensei. Já. Mas sempre escondido. Sempre pra dentro. E se eu dissesse que tô aqui, inteira? Eu acreditaria. E é por isso que é difícil. Ela assentiu. Então vamos fazer assim. A gente vai devagar. Sem pressa. Sem nome, se quiser. Só o tempo da gente. Concordei com um leve gesto de cabeça. E naquele instante, entre o cheiro de manjericão e os acordes abafados do disco antigo, alguma parte minha finalmente se permitiu respirar mais fundo. Na hora de ir embora, ela me acompanhou até a porta. Não encostou em mim. Só disse: obrigada por vir, por tentar. Assenti. Obrigada por não desistir. Ainda não. E espero que eu não precise. Sorri de lado. E fui. Voltei para casa com a cabeça girando.
Meu pai perguntou onde eu tinha ido. Resolver uma bagunça de chave, respondi. Achou o que procurava? Ele perguntou. Pensei. Ainda não, mas tô perto. Naquela noite, Maria me mandou uma foto. Era um chaveiro em forma de casa igual ao que ela me deu. Na legenda, só escreveu: "A porta continua aberta." Fiquei olhando a tela do celular por um tempo. E pela primeira vez, pensei em como seria atravessar essa porta. Numa quinta-feira, fechei a loja mais cedo. Nem era por algum chamado, nem por emergência. Era só porque meu peito estava pedindo silêncio. E Maria? Caminhei devagar pelas ruas já com o vento esfriando, o celular no bolso e a dúvida no peito. Será que eu estava pronta? Talvez não. Mas alguma coisa dentro de mim queria tentar, mesmo que com medo. Mandei mensagem quando estava chegando. Ela respondeu com um simples: "Tô aqui." Sem emoji, sem piada, sem pretexto. E aquilo me deu coragem. Subi os 2 lances de escada com a mão no corrimão e o coração batendo mais rápido do que quando abro fechadura travada em portão de ferro velho. Quando ela abriu a porta, estava igual, mas ao mesmo tempo diferente. O olhar era o mesmo. Aquele olhar que me lê antes de eu falar qualquer coisa. Trouxe o vinho. E 2 copos. Porque da última vez bebemos vinho quente porque você esqueceu no carro. Brinquei. Ela riu. Você me conhece pouco, mas já me entende demais. Entramos. A sala estava escura, só com a luz amarelada da cozinha acesa. Coloquei o vinho na mesa e os copos ao lado. Ela mexia nas almofadas como quem arruma o caos, mas sem pressa. Fiquei pensando em você o dia todo, ela disse. Por quê? Porque hoje eu acordei com saudade sua, e isso me pareceu justo. Fiquei em silêncio. E era um silêncio bom, daqueles que preparam o que realmente importa. Sentamos no chão da sala, de costas pro sofá. Ela abriu o vinho com aquele abridor velho que sempre emperra. Rimos. Bebemos devagar, como se o tempo tivesse aprendido a não correr quando a gente tá junto. Você tá mais solta hoje, ela disse, olhando pro meu copo. Tô tentando aprender a viver fora da minha casca. E tá conseguindo? Pensei. Às vezes. Outras eu só me encolho um pouco e espero passar. Ela assentiu. Se quiser, como eu já lhe disse, eu fico por perto até passar. E foi nesse momento que eu encostei minha cabeça no ombro dela. Foi natural. Como se fosse o lugar certo desde sempre. A mão dela veio devagar até a minha. Segurou com cuidado. Sem força. Sem exigência. Posso te fazer uma pergunta que não tem resposta certa? Ela perguntou. Pode. Por que você veio aqui hoje? Olhei para ela. Porque quando eu tô perto de você, minha cabeça fica mais silenciosa. E meu peito, mais leve. Ela sorriu, sem mostrar os dentes, só com os olhos. Então fica. Ficamos. Por uns minutos, não teve palavra nenhuma. Só a música baixinha e a respiração. Até que ela virou o rosto devagar. A testa encostou na minha, e eu fechei os olhos. Se eu te beijar agora, você vai fugir depois? Ela perguntou. Eu abri os olhos, encarei os dela. Talvez. Mas se você não me beijar, talvez eu fuja do mesmo jeito. E aí ela encostou os lábios nos meus, sem pressa, sem alarde. Um beijo lento, com gosto de vinho barato e promessa nova. Um beijo de quem se procura há muito tempo sem saber. Um beijo que não queria provar nada, só confirmar que estava tudo ali. Quando nos afastamos, ela encostou a testa na minha de novo. Você ainda tá com medo? Tô, um pouco. Ela me beijou de novo. E agora? Ainda tô, mas com vontade de ficar. Ela sorriu. Então fica, só isso. E ali, naquele chão de sala bagunçada, entre almofadas tortas e um copo meio cheio, eu fiquei. Não como quem visita, mas como quem finalmente encontra um lugar onde pode respirar sem esconder o peito. Quando fui embora, levei comigo uma outra sensação. Como se tivesse deixado alguma coisa de mim ali
e levado algo dela comigo. Quando cheguei em casa, meu pai estava assistindo TV. Resolveu alguma coisa lá? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. Acho que sim, respondi. Acho que abri uma porta. Ele não respondeu. Só assentiu, como quem entende que às vezes é preciso perder o medo da chave errada para finalmente girar a certa. Novamente acordei antes do despertador. Isso já estava virando um novo hábito, um recorde, considerando que minha vida costumava ser uma sucessão de rotinas exatas, despertador às 7 e loja às 8. Mas agora tinha algo desajustando meu relógio interno, e estranhamente eu não queria consertar. Fiz como sempre o café no coador de pano, mas hoje o cheiro pareceu mais forte, mais presente, como se o aroma dissesse: tem coisa nova começando aqui. Meu pai saiu cedo para pescar com um amigo antigo. Quer vir? Perguntou com a vara no ombro e o boné torto. Balancei a cabeça. Hoje não. Tô com umas pendências. Ele não insistiu. E no fundo, acho que entendeu que as pendências não tinham nada a ver com trabalho. Peguei o celular e abri a conversa com Maria. Ainda estava fixada no topo. Mandei uma mensagem simples. Tá em casa? A resposta veio quase imediata. Sempre que você quiser. Cheguei no prédio por volta das 9 da manhã. Ela abriu a porta ainda de pijama, cabelo bagunçado e uma xícara de chá na mão. Achei que ia demorar mais. Também achei, respondi entrando. Dessa vez foi tudo natural. Nenhuma hesitação, nenhum medo de onde colocar os pés. Era como se eu já conhecesse aquele caminho. Como se meu corpo soubesse que podia andar ali sem se esconder. Tomamos café da manhã juntas. Ela fez tapioca recheada com queijo e tomate, colocou música leve e disse que não tinha pressa. Ficamos sentadas na minúscula varanda do prédio, ela com os pés apoiados na grade, eu de lado, só olhando a rua quieta lá embaixo. Você sempre foi assim? Perguntei. Assim como? Descomplicada. Ela riu. Eu? Descomplicada? Eu sou um caos com pernas. Mas tem uma coisa que eu aprendi cedo. Às vezes, a gente complica o que é simples só porque tem medo de dar certo. Fiquei em silêncio, porque aquela frase me acertou em cheio. Depois, passamos um tempo vendo um filme besta. Daqueles que a gente esquece no dia seguinte, mas que servem de desculpa para dividir o tempo e a companhia. Em certo momento, ela encostou a cabeça no meu ombro e ficou ali. Eu não me mexi. Nem quis. O toque dela era leve, mas deixava uma marca silenciosa no meu peito. No fim da tarde, tomamos banho e ela saiu do banheiro com outra camiseta. Dessa vez, uma que eu já tinha visto em mim. Era uma camiseta velha do meu time do coração. Você também é palmeirense? Assenti. Agora que me apaixonei de vez por você. Ela sorriu. Cuidado com esse tipo de elogio, chaveira. Você ainda vai acabar perdendo o controle da porta. Se for a sua, acho que já perdi. Ela veio devagar, me olhou nos olhos e disse: se for a nossa, a gente cuida junto. Na hora de ir embora, ela me acompanhou até o portão. O céu já começava a escurecer, mas não fazia frio. Ficamos paradas ali, meio sem jeito de terminar o dia. Você quer voltar amanhã? Ela perguntou. Amanhã é loja fechada, tempo livre. Então volta. Volto. Antes de eu ir, ela segurou minha mão com força. Não de aperto, mas de presença. Alessandra, eu não espero que você diga o que sente agora, nem amanhã. Mas só me promete uma coisa? Qual? Que não vai embora no susto. Se tiver medo, me fala. Mas não some. Eu não vou sumir, respondi. Só tô tentando entender como é ser vista depois de tanto tempo me escondendo. Mas estou gostando dessa nova versão. Então tá tudo certo, ela disse. Porque aqui, eu te vejo. E foi nessa frase simples, dita com os pés ainda no cimento e o coração no ar, que percebi. Ela não estava me oferecendo pressa. Estava me oferecendo espaço.
E talvez seja isso que faz a gente ficar. Voltei para casa de novo com aquela sensação estranha e boa, como se eu finalmente tivesse onde voltar, e não fosse a loja. Naquela noite, fui pro quarto, deitei na cama e fiquei olhando pro teto. O ventilador fazia um barulho antigo que eu já conhecia de cor. Mas, pela primeira vez, aquilo não incomodava. Pelo contrário. Era só o fundo sonoro de uma cabeça que agora estava menos barulhenta. Abri o celular, entrei na conversa com Maria e escrevi: "Obrigada por mesmo na sua pressa ter paciência comigo." Ela respondeu: "Eu que agradeço por você estar confiando o seu coração a mim." Sorri, porque agora eu realmente estava. Acordei com o celular vibrando na mesa de cabeceira. Não era despertador, era ela. Já fui na padaria, trouxe café e bolo de milho. "E aí, cadê você?" Li a mensagem meio sonolenta, mas o sorriso veio antes da resposta. Levantei, tomei banho devagar, escolhi a camiseta menos amassada e saí sem dizer pro meu pai para onde ia. Mas ele me viu saindo e só disse: "Boa pescaria, filha." Sorri, porque ele também sabia, e respeitava o silêncio disso. Cheguei no prédio da Maria. Ela abriu a porta de camiseta e bermuda, cabelo ainda bagunçado e um pedaço de bolo na mão. "Tava morrendo de fome, não aguentei te esperar. Achei que você fosse atrasar. Quase, mas aí vim correndo porque lembrei do bolo. Gananciosa, só com você." Ela riu. Aquele riso que abre espaço dentro do peito. Comemos, dividindo a xícara de café e a brisa leve da manhã. A cidade ainda acordava, mas entre a gente parecia que tudo já estava no lugar. Conversamos pouco, mas era um pouco bom, um pouco que bastava. Depois ela colocou uma playlist baixa no celular e disse: "Hoje é domingo, então oficialmente a gente pode não fazer nada. Você não faz ideia de como isso é música para os meus ouvidos." Ficamos jogadas no sofá, sem sapato, dividindo uma manta e comentando bobagens sobre os vizinhos do prédio da frente. Em um momento, ela virou de lado, me encarou por alguns segundos e disse, sem tom dramático: "Alessandra, você sente o mesmo que eu?" Eu não respondi na hora, só fiquei olhando. Depois falei: "Se você sente como se me conhecesse de dentro para fora, então sim, eu sinto." Ela assentiu com um brilho calmo nos olhos. "Então eu posso te chamar de minha, de vez em quando?" "Se for só de vez em quando, vou reclamar." Rimos. Mas não foi riso de piada. Foi riso de alívio, porque agora não precisava mais se esconder por trás de nenhum silêncio. À tarde, a gente saiu para caminhar na praça ali perto. De mãos soltas, mas passos alinhados. Em determinado momento, ela esticou o braço e pegou minha mão. Ninguém disse nada. Um ou outro olhar atravessado passou por nós, mas nenhum conseguiu atravessar de verdade. A gente estava inteira. No final do dia, ela me deixou na porta da minha casa. Meu pai estava regando as plantas da varanda. Quando viu a gente, olhou uma vez, depois voltou pro regador. Maria se despediu com um beijo na bochecha e um sussurro: "Obrigada por hoje." Assenti. Obrigada por ser meu domingo. Entrei em casa e fui direto pro quintal. Meu pai estava lá, fingindo que cuidava das samambaias. "É ela?" perguntou. Assenti. "Ela te faz bem?" "Faz." Ele deu de ombros. "Então tá certo." E foi só isso. Simples. Mas agora eu começo a entender o que é amor de verdade. Ele não precisa de plateia, nem de grandes declarações. Só de espaço para respirar. E de alguém que não tenha medo de ficar. Naquela noite, Maria me mandou uma foto. Era uma fechadura antiga, cheia de marcas. Na legenda, só tinha: "Demorei para achar a chave certa, mas agora que achei, não pretendo perder." Respondi com uma foto do meu chaveiro. Aquele em forma de casa. Legenda: "Agora eu entendo o que é ter para onde voltar. E entendi mesmo. Porque finalmente eu não estava mais perdida." No dia seguinte, a loja estava especialmente silenciosa. Meu pai saiu para resolver algo no banco, e eu fiquei sozinha com meus pensamentos.
O som da AM e as memórias recentes de tudo o que tinha mudado. Mesmo que por fora, quase nada tivesse mudado. Recebi uma mensagem dela. Tá livre hoje à noite? Respondi com um coração tímido, daqueles que a gente manda só depois que tem certeza de que vai ser bem recebido. Às 7, fechei a loja mais cedo. Tinha até passado um perfume diferente, coisa que não fazia há tempos. Quando cheguei ao apartamento, Maria já estava esperando com 2 taças na mão. Hoje é noite de celebração, disse. Celebração do quê? Perguntei. De tudo que a gente quase deixou passar. Ela abriu o vinho como se já tivesse feito isso 1000 vezes. Colocou música, apagou a luz da sala e acendeu só o abajur ao lado do sofá. Ficamos ali, sentadas, encostadas uma na outra, brindando ao acaso. E à escolha. Você já pensou em como seria se a gente não tivesse se encontrado? Já, respondi. Mas aí penso que, talvez, a gente se esbarrasse de outro jeito. Ela sorriu. Tem gente que é tipo imã. Cedo ou tarde, puxa a gente de volta. E era isso que eu sentia. Como se minha vida tivesse andado em círculos só para parar bem ali, no sofá dela, com o mundo lá fora e a paz dentro. Em determinado momento, ela me olhou e disse: Posso te pedir uma coisa estranha? Pode. Nunca deixe de me dizer quando sentir medo. Assenti, sem conseguir responder com palavras. Porque se você me disser, eu fico. E a gente enfrenta junto. E assim a noite foi passando. Sem roteiro, sem pressa, sem ensaio. Só o conforto de estar exatamente onde eu queria estar. Na despedida, em vez de adeus, só silêncio. Um silêncio bom, daqueles que não pedem resposta. Naquela noite, deitei na cama e deixei o ventilador girar sobre mim como sempre. Mas pela primeira vez, fechei os olhos com uma certeza simples. Eu não estava mais esperando ninguém bater na porta. Porque, enfim, alguém tinha ficado. Domingo seguinte, acordei com o som da chuva fina batendo no telhado. A cidade ainda dormia, e o céu estava cinza, daquele jeito que convida a ficar mais tempo na cama. Olhei para o lado e, por um instante, achei que tudo tivesse sido sonho. Mas ali estava ela, Maria, deitada de costas, cabelo espalhado no travesseiro e uma expressão tranquila, como se dormisse em casa. E era isso. Ela estava em casa. Não pela parede, nem pela cama, nem pelo endereço, mas por causa de mim. E eu, por causa dela. Levantei devagar, fiz café no silêncio da cozinha e preparei 2 canecas. Uma com açúcar, como ela gostava. Deixei a mesa posta com bolo de milho amanhecido e requeijão. Não precisava ser especial. Já era. Ela apareceu na porta da cozinha com aquela cara de quem ainda estava meio entre o sonho e o mundo. Você acordou primeiro de novo, disse com a voz rouca. Sempre acordo quando meu peito tá em paz. Ela se aproximou, encostou a testa na minha e disse: É aqui que a gente fica, né? É. Não era promessa. Era constatação. Depois do café, ficamos olhando a chuva cair da janela da sala. Ela com as pernas sobre meu colo, eu com a mão descansando no joelho dela. Sem falar muito. Só ouvindo o som das gotas e sentindo o tempo passar devagar. No fim da tarde, ela precisou ir embora para resolver umas coisas do trabalho. Antes de sair, virou para mim e falou: Você sabe que essa chave eu não perco mais, né? Sorri. Só se for para perder dentro do bolso da minha jaqueta. Ela riu e saiu, deixando o cheiro dela espalhado pela casa. Fechei a porta com calma, encostei as costas nela e respirei fundo. Pela primeira vez em anos, não senti medo do que podia acontecer. Porque o que já tinha acontecido era suficiente para me mudar por dentro. Voltei para a loja na segunda-feira com um nó leve na garganta e um coração tranquilo no peito. Meu pai me olhou e disse: Você tá diferente. Tô. Melhor? Pensei um pouco. Mais inteira. Ele assentiu e foi até o fundo da loja, como se aquele diálogo já fosse suficiente. E era. Às vezes,
o amor não chega gritando. Às vezes, ele vem na forma de chave esquecida, café sem açúcar, riso espontâneo ou silêncio confortável. Às vezes, a gente passa a vida inteira esperando alguém abrir uma porta, quando, na verdade, o que a gente precisava era aprender a deixá-la entreaberta. E foi isso que Maria fez. Ela não forçou, não pediu, não invadiu. Ela só ficou ali, do lado de fora, com um café na mão e uma paciência que não se vê todo dia. E, sem querer, me ensinou que o coração da gente também tem fechadura, mas que com cuidado, escuta e tempo certo, toda porta se abre. E agora eu quero saber de você. Você já conheceu alguém que, sem pedir licença, entrou devagar na sua vida e ficou ou já viveu um sentimento que começou com um gesto simples? Um café, uma troca de olhares, um silêncio confortável? Conta aqui nos comentários. Eu leio cada história com carinho, porque sei que às vezes o que a gente mais precisa é ser lido com atenção. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu hyper, seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso hoje. Se quiser apoiar esse projeto de forma mais direta, clica no Valeu Demais ou se torna membro. É a sua força que mantém esse espaço vivo, sensível e cheio de portas esperando para serem abertas. Porque no fim das contas, às vezes, o amor não chega com barulho. Às vezes ele só encosta devagar e diz: eu tô aqui e posso esperar.